alguma coisa, ou quando ela quer fazer o bem para alguma coisa, ela vai onde? No centro. Porque se ela for no centro, se ela for, a gente sempre fala assim, na raiz, se a gente for na cabeça do problema, a gente consegue ou arrumar tudo ou destruir tudo. Então, por isso que a Bíblia fala que o coração é o centro. É a partir dele que a nossa vida é transformada, tanto para bom ou para ruim. É ele, é dele que nós temos que cuidar. E mais para frente nós vamos entender várias coisas sobre o coração que eu me surpreendi bastante. No tópico 1, onde diz o coração na perspectiva da Bíblia, na Bíblia raramente a palavra coração é usada como referência de órgão físico. A gente tem o coração, que todo mundo tem, batendo no peito, é o coração físico, músculo, que mantém o nosso corpo de pé, que bombeia o sangue para o nosso corpo. Inclusive nosso amigo Luiz Antônio, que teve uma pequena veinha no coração, pastor, pequenininha, que entupiu, e essa veinha, Valdo, deixou de irrigar uma partezinha do coração. Foi o suficiente para ele sofrer uma parada, vir para Goiânia, e em 10 minutos depois ele sofreu mais 3 paradas cardíacas, depois do procedimento, está lá em casa, não consegue nem respirar, nem tossir, de tanta dor no peito por causa de choque, por causa de massagem, por causa da injeção de adrenalina, que dá aquela coisa horrorosa. Uma veinha só. Coração físico, ele cuida do nosso corpo. E o nosso coração, sentimento, nosso coração, o centro da nossa vida, é que cuida da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa alma espiritual. Então não pode ter nenhuma falha nesse coração, no centro da nossa vida. Se tiver uma pequena falha, o corpo todo sofre, o corpo todo padece. Nós vamos entender essas falhas agora. Quando a palavra fala do homem interior, ela fala a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual. Muitas vezes a gente acha que as nossas decisões estão no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso cérebro. Cérebro, massa, físico, não. Mas mente, o que é a mente? É onde você pensa, onde você faz planos, onde você faz seus projetos, vou comprar uma casa, vou montar igreja, né, pastor? Vou montar a igreja, vou fazer isso. Você faz planos. A palavra não fala que o coração do homem faz planos. Mas a resposta vem de onde? Do Senhor. E nós vamos saber por que a resposta vem do Senhor daqui a pouco. Então nós temos que cuidar da nossa saúde mental, em primeiro lugar, da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. Onde é que a gente cuida de tudo isso? No coração. E o coração é o quê? O centro da nossa vida. Mas da nossa vida não física, da nossa vida espiritual. O que é intangível, o que você não toca. E vamos continuar aqui agora. E ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade. Corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Ou seja, tudo que faz parte da nossa alma e do nosso espírito. Um dia eu estava pensando assim, pastor. Eu falei assim, gente, mas a alma e o espírito não é a mesma coisa? Aí eu falei assim, se eu sinto, eu tenho as minhas emoções na minha alma, mas eu comunico com Deus em espírito. Eu sinto vontade de viajar, eu choro, eu rio, eu fico alegre, eu tenho vontades, eu tenho isso, então é a minha alma. A minha alma, ela não comunica com Deus, porque a minha alma fala sobre mim, sobre a minha mente, sobre a minha personalidade, sobre quem eu sou. Quem comunica com Deus é o meu espírito. E a alma é o que dá vazão à nossa carne. E a carne não comunica com Deus. A palavra não fala que o Senhor procura adoradores que o adorem em
em espírito e em verdade. Ele não fala que a gente adora Ele com a alma. Só que muitas vezes nós adoramos com a alma, nós adoramos com a nossa emoção. Às vezes a gente está no louvor, a gente chora ali, a gente sente tudo, a emoção da alma. Mas quando nós adoramos em espírito, eu já fiz 2 adorações até hoje que eu senti, pastor, que eu saí dessa dimensão. Uma foi quando a Laís estava grávida do Henrique. Eu tive um sonho com o Henrique, ela estava na barriga dela, de uma mão com as unhas enormes, e que ele arrancava ela da barriga da Laís e matava ele no parto. Foi muito nítido, foi muito verdadeiro. Depois daquele sonho eu comecei a sofrer já. A minha alma começou a sofrer já nisso. E doía, minha alma doía, meu peito doía de pensar que eu ia perder meu neto no parto. E eu fiquei desesperada, e eu comecei a jejuar, e eu comecei a orar, e o que eu fiz? Eu comecei a alimentar o meu espírito. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu me ajoelho na presença de Deus, a minha alma fica de lado, agora é eu e Deus. E eu coloquei todas as minhas forças naquela oração, falei assim, Senhor, Ele é teu servo, o Senhor já falou, isso. E aí eu fui para a igreja, no domingo à noite, e tinha um pastor lá que eu só vi pregar uma vez. E eu comecei a adorar. Adorar é diferente de cantar. Cantar, você abre a boca e canta porque você não é mudo, a sua voz sai, você está cantando. Adorar é quando você tira o seu sentido de todo mundo que está do seu lado e você foca em Deus, no que Ele fez por você, na morte dEle, na gratidão, na graça de Deus. E você fala, Senhor, até que nada mais importe. E aí você dá aquele seu louvor e aquela adoração sincera. Eu estava assim, pastoral, lá no nível espiritual, lá no Santo dos Santos. Eu não estava nem sentindo meu corpo. E aí eu estava com a mão para cima, eu senti uma pessoa pegar na minha mão e eu assustei. Era esse pastor. Ele veio de lá do outro lado da igreja e falou assim, a sua dor está me incomodando. Aí eu pensei assim, a minha dor? E eu estava orando pela Isabela também. Aí ele falou assim, a sua filha pertence ao Senhor Jesus. Eu falei assim, amém, desse jeito. Ele falou assim, aqui está grávida. Aí eu lembrei do Henrique, né? E ele falou assim, o fruto do ventre dela pertence ao Senhor, pode descansar seu coração. Desse jeito, pastor. Por que eu estou contando isso? Porque quando você alimenta as suas vontades, quando você alimenta os seus prazeres, quando você alimenta a sua alma, é o seu corpo, é você, é o seu ego, é a sua vontade, é tudo que é você. Jarina, é você, Valdo, é você, pastor Luiz Antônio, você, pessoa, ele fica mais forte. Quando você esquece você e foca no Senhor, no Espírito, quando você dá graça a todas as situações que te cercam, sejam elas ruins ou sejam elas boas, parece que abre um portal para você ter ligação direta com o Pai. E quando você faz isso, você esquece de você. É como diz aqui, ó, nós acabamos de ler, na verdade prática, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Por que às vezes a gente é arrochado? Às vezes Deus está tentando falar comigo, está tentando falar com o irmão Manuel, está tentando falar com a Dalit de todas as maneiras e a gente não ouve. Aí Ele dá uma apertada para a gente ouvir. E às vezes Ele dá uma apertada, ao invés de você falar assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual a lição que o Senhor quer trazer do meu coração? Não. Oh Senhor, por que eu? Por que Jesus? Aí você começa a colocar você no centro. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou para a igreja, eu PPP. Aí você fortalece a sua alma. Não é sobre você, é sobre Ele. É isso
que essa revista nos ensina. Novo coração, voltado para Ele. Não o meu ego, não a minha vontade, não o meu desejo, mas para Ele. E o culto continuou, e ele subiu, foi pregar, e eu liguei para a Laís. A Laís não estava na igreja esse dia. Eu falei assim: Laís, vem aqui na igreja que eu quero que um pastor ore com você. Eu já estava orando, já estava pregando e tudo, e ela falou assim: pastor, eu descontrolei, eu comecei a chorar, eu tremia, do tanto que o poder de Deus veio sobre a minha vida. Eu nunca senti isso. Aí a Laís chegou, eu estava pregando, ela veio, passou pela até chegou no meio do corredor e falou assim: era com você que eu queria falar. Aí ela assustou, né? Ficou assustada, veio, entrou, sentou de um lado, eu estava do outro, ela sentou onde tinha lugar, e ele estava lá em cima pregando. E ele falou assim: Deus falou para mim que o seu filho, ele falou que era filho, é servo dele. Mas você está na sua cabeça, você está falando assim: eu não acredito nesse homem está conversando com racha. Não acredito. Aí ele falou assim: para você saber que é Deus que ele está falando com você, vou falar só uma letra do nome dele. Ele falou assim: H. Aí a Laís olhou para mim, eu olhei para a Laís, só a gente lá de casa não sabia o nome dele, ninguém da igreja sabia. Umas 3 irmãs sabiam. Aí ele falou assim: não vou falar o nome dele logo. O Henrique foi escolhido pelo Senhor Jesus. E ele não vai morrer, porque o laço de morte foi quebrado hoje, aqui nessa igreja. Glória a Deus. E foi uma coisa assim, pastora. E eu e o Henrique, nós temos um relacionamento diferente. A gente tem um laço de alma. É diferente. Eu amo as minhas 2 netas também. Mas eu e o Henrique, nós temos uma coisa diferente, né, meu filho? A gente tem assim, a gente entende um ao outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, mas a nossa primeira atitude é de desistir, é de abandonar. Ah, não vou ficar nesse emprego aqui mais, não. Deus me livre desse homem, Deus me livre disso. Eu não quero mais ficar em tal lugar, não vou mais fazer isso. A primeira atitude nossa é de desistir, é de deixar no meio do caminho. Eu não vou mexer nisso aqui mais não. Às vezes Deus está querendo tocar no Márcio, está querendo tocar no pastor Saulo para dizer: não, eu te coloquei aqui com um propósito. Cida, deixa eu te falar. O que acontece? Quando houve essa conexão, eu estava lá. Essa conexão espiritual aí, ela foi 100% espiritual. Porque você estava numa dimensão espiritual e ele estava também numa dimensão espiritual. Então, quando teve essa conexão espiritual, o Senhor conectou ele a você através do Espírito. Quer dizer, então, muitas das vezes quando as pessoas falam em língua ou o outro interpreta, eles têm que estar no nível espiritual igual, entendeu? E a coisa mais difícil que tem é a gente alcançar esse nível espiritual. Eu já alcancei pouquíssimas vezes na minha vida. E às vezes tem cristão que passa 30, 40, 50 anos e não consegue atingir um nível espiritual, uma conexão com Deus assim, totalmente, ou entre os irmãos. Mas isso não quer dizer que ele seja salvo. É salvo, aceitou Jesus, tranquilo. Mas a questão espiritual é a coisa mais difícil que tem da gente atingir. Porque isso é renúncia, coração limpo, conserto e ter intimidade com o Senhor. E ter uma vida santa, reta na presença do Senhor. Quando falo do coração é sobre isso. É regenerar. O que é regenerar? Fazer de novo. É igual quando você pega uma planta. Meu esposo plantou, era agricultor, plantava 5.000 pés de tomate, 20.000 pés de tomates, e faz a mudinha primeiro, depois começa a morrer, tem que ir lá e tirar a saia, né? Que fala? Tirar a saia, só tirar aqueles ramos de baixo, os brotos, aí tem que pôr a vara, tem que amarrar, tem que irrigar, tem que... Aí quando chega lá, tá cheio de doença, o que eu tenho que fazer? Vou deixar isso aqui tudo morrer. Não é simples assim. E planta, o defensivo agrícola é preventivo, é como se fosse a nossa vida. Você aplica preventivo, porque se a doença chegar, você não consegue controlar. Você previne e aí você tem uma boa colheita. Exatamente. Sem prevenção você não colhe. Não tem. Assim é a nossa vida. A nossa vida. Nós temos que ir prevenindo, nós temos que ir preparando, vigiando, transformando o nosso coração, para que a gente não fique por
qualquer motivo, vou largar isso aqui, não vou mexer com essa porcaria mais não. Aí você começa a se falar, isso aqui não é para mim, e às vezes Deus está falando com você, Jarina, assim, Jarina, eu vou te colocar aqui para isso, mas quando começa a apertar, a nossa tendência é de abandonar. Eu lembro quando a gente fazia parte de uma igreja, Esperança, e eu, mas meu bem, a gente sempre foi muito ativo na obra de Deus. E eu lembro quando a gente quis comprar uma Kombi para a igreja. E o pessoal falou assim, nossa, mas uma Kombi é dinheiro demais. Vai comprar isso que jeito? Aí tem os mecanismos que você usa para você arrecadar. A gente põe uma data, põe uma meta, põe isso, mas a gente fez uma reunião com uns 40. No fim não ficou nem 12, né? Não ficou nem 12. Quando o negócio é mais difícil, quando dá uma apertadinha no juízo, metade pula fora. Então, nós temos que fazer de forma diferente. Aí o irmão lá falou assim, e ela vai ficar no nome de quem? Eu falei, no seu, eu confio no irmão. Pode ser no seu. Pode ser no seu. Então, não tem disposição para trabalhar no reino. Quando você trabalha no reino, quando você se dispõe, quando você abre o seu coração, quando você treina o seu coração, quando você transforma o seu coração, o que menos importa é o dinheiro, é para quem que vai, é o que o pastor faz, por que não fez, por que isso, porque isso se torna irrelevante. Quando você tem um coração curado, quando você tem um coração centralizado no poder de Deus e quando você tem um coração conduzido, abraçado, quando você tem um coração contrito e quebrantado na presença do Espírito Santo de Deus, o que o meu irmão fala, o que ele faz, o que o pastor faz, o que a irmã que estava aqui em cima falou, isso se torna irrelevante. Qual é a coisa mais importante para mim? O reino. Qual é a coisa que Jesus mais quer que nós façamos? Amar um ao outro. É o maior mandamento de Deus. E para eu fazer para a pastora o que eu gostaria que ela fizesse por mim, eu cuidar do Valdo como eu gostaria que ele cuidasse de mim. Eu confiar no pastor como o pastor confia em mim. É reciprocidade. Nós falamos ontem, né, Divino, na oração lá em 1 Tessalonicenses, sobre a gente cuidar uns dos outros. Isso é ter um coração transformado. Abre aí, alguém, pastor está lá, abre aí para mim. 1 Tessalonicenses 5. É incrível, é Paulo exortando, fazendo uma exortação incrível, que eu falei assim, Divino, olha só, é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus precisa, que nós sejamos uns com os outros. Ele nos exorta a cuidar. No 25, 20... Peraí. 11. Deixa eu ler. Não vou perder calma. Pode ver. Aqui, 14. 14 até o 19. Olha só. 5. 1 Tessalonicenses 5. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ele pede para eu cuidar de quem é fraco, para eu admoestar quem está fazendo os desordeiros, né? E ele pede para eu ser paciente com todos. Eu trato cada um da maneira de que cada um precisa ser tratado. Mas no geral, Marcos, eu tenho que ter paciência com todos. Paciência, gente, é eu não falar para a pessoa o que eu quero e nem o que eu penso. Tem pessoas que têm o coração voltado acima, Eva. Comigo é assim, eu sou verdadeira. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Crente fraco. Ignorância. Crente fraco. Isso é fraqueza. Se fulano falar, eu não falo assim, porque eu não levo desaforo para casa, porque comigo é assim, se não for do meu jeito, crente fraco. Precisa de transformação, precisa de regeneração.
precisa do Espírito Santo. Que eu, se não for do meu jeito, eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Já vi noivas, eu chegar na minha loja, que eu fiz lembranças de muitos mil, o casamento ficou em preço de um apartamento de luxo. Um ano depois volta lá e fala, e aí, como é que tá o casamento? Vamos fazer lembrança de não, porque é traste, mas não. Eu falei, como assim traste? Rapaz, não. Comigo é assim, se não for do meu jeito, então não casa, fica sozinho. Porque casamento é renúncia. É renúncia. Eu não me caso para ser feliz. Eu me caso para fazer o meu esposo feliz. Quando eu me esforço em fazer o meu marido feliz, eu automaticamente me torno feliz. Não é, pastor? Então, se eu estou preocupada, eu não pensava dessa forma. Eu era assim. Comigo é assim. Se ele falar um, eu falo 10. Se ele falar isso, eu falo que era assim na minha casa. O pau torava foi mesmo. Porque eu não me dobrava. O meu coração não era convertido. O meu coração não era um coração voltado para o Senhor. Não era. Eu lembro, Cida, que quando nós casamos, a dona Maria deu um aluguel para nós lá no setor universitário para ajudar nós. E nós, numa situação difícil demais na conta, a dona Cida pegava o dinheiro lá e queria gastar tudo. Peraí, meu bem, o dinheiro é nosso. Mas como o dinheiro é nosso? Eu não, nós casamos, o dinheiro é nosso, nós estamos precisando. Nada, o dinheiro é meu. Eu falei, não, peraí, então o meu, por exemplo. Eu trabalho e ganho, aí o meu é nosso, o seu é seu. Ela falei, não é assim. Né? O dinheiro é nosso, aí nós vamos distribuir e fazer os pagamentos devido às necessidades. Aí ela foi aprendendo. Agora está 10. Nós temos que ter um coração ensinável. Essa é a coisa mais difícil que tem, pastora, principalmente para líderes como você e o pastor Luiz Antônio. Porque vocês tratam com muitas pessoas e cada um aqui, se eu pegar um problema para cada um entregar aqui, cada um vai ter uma reação diferente. Uns vão falar assim, não, eu não mexi nisso aqui não. Nossa, esse tipo de coisa que eu não passo nem perto. O outro vai olhar e falar assim, não, eu vou tentar. O outro vai olhar e falar, não, isso aqui é moleza. O outro vai olhar, não, vou chamar a pessoa para me ajudar. Cada um vai ter uma atitude diferente. Mas a maioria, a atitude é abandonar. É sair do casamento. Eu mesmo, eu sempre falei assim, não, antes eu falava assim, uma amiga minha, eu não. Ela falava assim, não, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Aí eu falei assim, olha, eu vou casar com um homem do meu nível cultural, eu sempre fui uma pessoa sem dinheiro, pobre, e eu não quero casar com um rico. Não quero. Proposta tive muitas. Mas eu sempre tive essa cultura, eu não quero, porque eu não tenho o coração da pessoa chegar em mim e falar assim, você está pegando boi, eu te tirei da merda, você era pobre, agora você tem, eu não tenho conta de ouvir uma coisa dessa. Então, se eu já sei que eu sou assim, eu não vou, eu vou casar com um cara pobre igual eu, nós vamos fazer tudo junto. E eu e meu bem não passamos fome porque eu conquistava 3 centavos. Mas é um princípio que eu tenho dentro do meu coração. É uma parte boa que eu tinha, mas era assim, 80% do meu coração era ruim. E eu tive que deixar o Espírito Santo me tratar. Eu tive, Jarina, que abrir as portas para Deus me ensinar a perdoar, para Deus me ensinar a destruir o meu ego, o meu orgulho, sabe? Tudo que não presta, a mentira, tudo, a hipocrisia, tudo. Eu falei, Senhor, tira de mim tudo que não te agrada. Você já mentiu demais para mim. Já menti mesmo. Vai falar você não. Eu mentia, eu gostava de mentir. Acho que o dia que ela mentia, ela mencia, sabe? Era mesmo, eu mentia mesmo. E eu sabia que o Satanás me usava nisso. Eu mentia tanto que eu não sabia nem se eu tinha falado a verdade ou não. Foi uma das coisas que Deus me libertou. Mas por que Ele me libertou? Porque eu abri meu coração para ser transformado. Engraçado, eu tinha outros defeitos, mas eu nunca gostei de mentira. Cada um tem uma falha. Mas essa lição, ela nos ensina
que eu tenho que abrir onde eu tenho falha, só que eu tenho que reconhecer essa falha. Eu tenho que saber qual é essa falha que eu tenho e eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor entre lá naquele lugar que só o Senhor conhece. E eu quero que o Senhor tire isso de mim. Me transforma, me muda. Queira, abra o coração para que Deus haja de uma forma que você não vai entender. Eu mesmo não entendi. Eu simplesmente percebi que eu não conseguia mais mentir. Eu cheguei ao ponto que foi através de uma cliente. Ela ligou e eu esqueci de passar o pedido dela. Aí eu falei assim, eu vou falar para ela isso, já que já não criou mentira na minha cabeça. Depois eu falei assim, mas para que eu vou falar isso? Por quê? Qual é o motivo disso? Eu falei assim, não, eu vou falar a verdade. Eu falei, olha, você me perdoa, eu esqueci de passar seu pedido. Ela falou assim, não tem problema, vou precisar só mês que vem. Aí eu falei assim, tá vendo? Não havia necessidade. Não tem necessidade. Tem coisas que nós fazemos, que nós agimos, que nós falamos, que não há necessidade. Eu sempre converso com meu esposo, falei assim, meu bem, existem duas maneiras de você falar a mesma frase para uma pessoa. A entonação de voz diz tudo. Eu posso chegar no Valdo aqui e falar assim, Valdo, pega um copo d'água lá para mim, você não está vendo que não trouxe água para mim? Eu fui grossa com ele. Mas eu posso falar assim, Valdo, a garganta está seca, você podia pegar uma água para mim? Por favor. Eu pedi a mesma coisa, de duas formas diferentes. Mas isso, sabe onde que a gente mais peca? Com as pessoas dentro da nossa casa. Porque se chega uma visita, uma vez a gente está conversando isso lá em casa. Se chega uma visita na nossa casa, pastor, ela senta, aí o pastor chega e fala assim, você leva um copo da roupa na hora, vai lá, pega o melhor copo, põe com água boa para ele. O senhor prefere como, pastor? Natural, gelada, aí o pastor fala, não misturar. Daí eu vou lá com todo prazer e arrumo para ele. Às vezes eu estou do lado do meu marido e falo assim, pega o copo, tá? Pega você está aqui também. É normal. Vai pegar, você tem mão. É assim. Aí vai chegar, isso está dentro do nosso coração. A gente tem que começar a mudar dentro de casa. Não é fácil, não. Já foi feito um estudo, 90% das confusões e problemas é a entonação de voz e a maneira de falar. Né? E você sabia que só há guerra quando não tem diálogo. Quando não há diálogo. Se tiver diálogo, não tem guerra. É verdade. Marcília, aí o pastor já pegou o melhor copo, não foi? Foi. Aí o irmão Hélio, se a senhora pediu para ele, vai lá, pega o copo lá e paga o filtro. Copo de extrato. É de extrato. E principalmente o que está sujo para não ter que lavar. Não quer dizer que o pastor não, foi a visita que estava lá, pegou o copo. É isso. Batista. Mas pega o copo que está lá no filtro. Batista, qual que é a nossa atitude quando falar assim, vamos imaginar que eu estou lá em casa, estou deitada lá, que a casa está uma bagunça, aí o pastor, mas a pastora, ou a Jarina, ou a Janice fala assim, eu vou ir na sua casa fazer uma visita. O que eu faço? Meu Pai amado, tem que arrumar nessa casa. Jesus amado. Aí eu chego, não, porque é meu bem, né? Quando vai ter aniversário lá em casa, eu quero, hoje eu vou ter que tirar o dia, porque eu tenho vergonha, se eu chegar aqui e tiver desse jeito, esse mato aqui, isso aqui, não, eu vou me dar um trato aqui. Por que a gente tem vergonha de uma pessoa estranha e a gente não faz pra gente? Banha até os cachorros, né? Banhou até os cachorros. Banhou até os cachorros, é verdade. Então, nosso coração, nós temos isso no nosso coração. Eu tenho que receber bem quem eu não conheço, quem eu não tenho intimidade, e quem vai me acudir na dificuldade, eu não sirvo. Eu vi um vídeo esses dias, um rapaz perguntou assim, eu quero que você raciocine comigo. Ele falou desse jeito, se você hoje ficar sem dinheiro, sem emprego, sem nada, se por alguma tragédia você perder filho, perder marido, perder todo mundo, perder esposa, você está sozinho no mundo, você fala assim, agora o que eu faço? Ele vai falar assim, para quem que você vai ligar? Das pessoas que você conhece, quem que você acha que vai te socorrer?
Aí eu fiquei pensando. Pergunta difícil, né? Difícil. Para mim foi fácil, porque eu tenho uma família maravilhosa. Para mim foi muito fácil responder isso. Mas eu fiquei pensando assim, gente, é verdade. E se eu não tivesse os meus irmãos, cada um morasse num lugar diferente, para quem que eu ligaria? Para a sua família, quem vai te acudir? Geralmente é a sua família, não é, pastor? E é a família que está dentro da nossa casa que nós temos que tratar melhor do que os de fora. Se o Valdo adoecer, quem vai cuidar dele? A Ione. Se a Ione adoecer, quem vai cuidar dele? O Valdo. Quando o pastor adoeceu, o Sara ficou o tempo todo do lado dele. Quem faria esse papel por ele se não fosse a senhora? Às vezes nem filho. Entendeu? Então, essas atitudes que faz a gente transformar os nossos corações. É horrível quando você tem um coração que não é perdoador. Eu conheço famílias, membros de famílias que não falam com o pai, que não falam com a mãe, que não falam com o irmão, que não sei o que, e aquela coisa terrível, aquela coisa triste. Se é você que é cristão, que vem aqui para a igreja, que ouve a palavra de Deus, é você que tem que liberar o perdão. Meu irmão, eu sinto muito te dizer, mas o seu coração não está ligado na videira. Se você tem que liberar o perdão, vai carçar a cara, você tem que carçar a cara e ir lá e pedir perdão sem você ter feito nada, então vai. Isso chama-se humildade. É isso que essa lição diz. Transformação. Aqui, nesse tópico 2, onde fala circuncisão do coração, o texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, do 25 ao 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico, estabelecido por Deus. Lá no Antigo Testamento, tinha que circuncidar, que era nos homens. Já pensou se hoje fosse assim também, pastor? Não ia ter crente homem na igreja, pessoa mulher. Eu ia falar, rapaz, eu vou lá, não, vou não. Deus mudou. Antigamente era um ato físico, Aí a pessoa fazia isso, só que ele era circuncidado, tirou lá, mas o coração dele não era. É igual quando a gente está na igreja, Jarinho. Você fala que é crente, você vem para a igreja, você participa do coral, você participa do louvor, mas você está no prédio, você não está no reino. É disso que ele está falando aqui. Não é o que você fala que você é, nem o que você fala que você faz. É o que você realmente é. Por quê? Eu não conheço o Valdo. Eu conheço pouco, eu sei que ele é muito trabalhador, eu gostei do serviço que ele fez lá em casa, nunca furou comigo. Se eu vou, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, ele tem compromisso, foi lá no morro, fez a grade para mim, montou, pôs a prateleira, roçou lá no facão. Só eu tinha passado no facão até hoje, viu? Roçou lá no facão, eu falei assim, gente, mas o Valdo é pedra 90 mesmo. Eu conheço ele assim. Mas lá dentro do coração dele é só Deus. Olha aqui. Meu pai fala que coração dos outros é terra que ninguém vai. Olha só o que diz aqui na frente. Ó. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é uma marca física, mas a obra, olha só, não é o que eu falo, tá? Mas é a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Esta é a verdadeira circuncisão. Agora eu te pergunto, você é circuncidado? Seu coração é circuncidado? Ou você só tem rótulo de crente? Ou você é um cristão de verdade? Porque antigamente era assim. Era só por fora, mas por dentro a pessoa não era. Só seguia as leis e pronto. Hoje é garantia do Espírito, penhor do Espírito, Exatamente. E aqui ainda fala assim, ó, esta é a verdadeira circuncisão, esta é a obra exclusiva.
do Espírito que nos capacita a ser seguidores de Jesus. É o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te conduz, é o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que te aproxima de Deus e que faz com que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho aqui um relacionamento horizontal com os irmãos. E o meu vertical com Deus? Será que ele só vai até aqui, daqui para frente, ele é interrompido? Eu estou tentando comunicar com Deus através da minha alma. Eu não vou conseguir. Com a minha alma, eu não vou conseguir comunicar com Deus. É a mesma coisa do Val falar grego e eu falar italiano. Nós vamos ficar aqui falando o tempo inteiro, eu não vou saber nada dele, ele não vai saber nada de mim, não vai dar em nada. É igual aquele negócio, não fica assim, nem eu te ligo e não sei no telefone. Não acontece nada. É a mesma coisa que eu querer comunicar com Deus através da minha alma. Eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir, Janice, comunicar com Deus através do Espírito. É onde eu deixo. Sabe aquela música que fala assim, convém que tu cresças e eu diminua? É você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu não sou ninguém. Tem misericórdia de mim. Faz de mim uma pessoa melhor. Faz de mim uma esposa melhor. Faz de mim um servo melhor. Me ajuda a ajudar as pessoas. Me ensina a ajudar as pessoas. É você se dobrar, se humilhar e colocar, expor todas as suas fraquezas para Deus. Aí sim, você vai ter um relacionamento direto com Ele. Quando você deixar de existir e Ele passar a existir em você. É assim que acontece. É assim que nós temos um coração regenerado, renovado, novo. Como ele diz, tem a promessa para um novo coração? Tem. Mas você tem que ter um coração ensinável. É a mesma coisa da Charine falar assim, vou fazer medicina. Aí a Charine vai fazer medicina, tem que fazer um vestibular. Ah, não vou estudar não, vou só orar. Aí depois você vai fazer medicina, você não vai para a faculdade, você não dá aula, você não faz as provas, você vai conseguir formar? Não vai. Assim é o nosso coração, assim é a nossa vida. A nossa igreja está cheia de crentes velhos, ranzinza, duro, tudo é exortação, tudo é. E a igreja tem que deixar de ser mais, tem que ser mais hospital e menos tribunal. Porque eu não posso julgar a pastora, porque eu não conheço o coração dela. Eu não posso falar, nossa, já não vale nada. Acredito que a mulher falou isso para mim, por causa de uma palavra que ela falou. Eu destruo ela para todo mundo. Por que na salvação, no lar, assim, quando a gente estiver lá, muitas pessoas que a gente pensa que vai, não vai. Né? Porque eu posso mostrar uma coisa, mas o meu coração está dizendo outra. Quantas vezes, Mamãe, eu já conversei com a pessoa está falando, e eu estou concordando com ela na boca, só na conversa. Mas dentro de mim eu falo assim, sei. Você acha que eu não te conheço, né? Você acha que eu não sei, né? Então, é assim o coração, é enganoso. O coração é enganoso. Eu falo uma coisa aqui, mas por dentro eu sou outra coisa. É isso que a palavra fala. É sobre isso essa lição. Essa lição diz sobre isso. Cid, uma vez, deixa eu te falar, teve aquela menina, a menina que a social media estava lá na loja, né? E eu cheguei lá e comecei, assim, ela começou a conversar comigo, eu comecei a expor muito, conversar muito. A Isabela, minha filha, falou assim, não, mas é o seguinte, meu pai fala muito, ele tal. Ela falou, não, mas é bom, porque assim eu passo a conhecer ele melhor. Verdade. Olha só, eu quero ler essa parte aqui com vocês. Ó. Eu nunca tinha percebido isso. Segundo nossas pelas do Espírito Santo. Esse aqui não tem na revista de vocês, não. É um auxílio teológico que eles dão aqui para a gente. As atividades mentais do coração, metafóricas, são abundantes. O coração é onde a pessoa pensa, onde ela compreende, onde ela tem entendimento,
discernimento, onde ela faz planos, onde ela tem intenções. A pessoa crê com o coração. O coração é o lugar da sabedoria, do discernimento e das habilidades. O coração é o lugar da memória. O coração desempenha o papel da consciência. Por isso que a Bíblia fala que o coração é o centro da nossa vida. Provérbios mesmo fala de tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração. A gente faz seguro de carro, faz seguro de casa, faz plano de saúde, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Tem aquele doutor, aquele médico famoso, aquele que é cirurgião plástico, doutor não sei o que, no cabelo disso. Ele é bem famoso mesmo, pastor. Ele deu uma entrevista, doutor Ray, isso. Ele é médico das celebridades. E ele falou assim, desde não sei quando... Desde 75. Desde 75 que eu não como doce, que eu não tomo refrigerante, que eu cuido do meu corpo, que eu cuido disso, que eu cuido disso, que eu cuido... Uma pessoa assim, exemplar para cuidar da saúde, sabe, Valdo? E o que ele me falou no final chamou a atenção, eu estava no Danilo Gentili. Ele falou assim, e agora eu estou com câncer. Agressivo, na próstata? Não sei. Na próstata. Aí o médico falou para ele assim, pois é, você cuidou do seu corpo, você não comeu doce, você não tomou refrigerante, mas você esqueceu de uma coisa. Ele falou o quê? Você não cuidou da sua mente, você não cuidou do seu coração. Do seu emocional, porque o emocional chama-se doenças psicossomáticas. O emocional, quando ele não é cuidado, quando ele não é tratado, quando você não restringe, quando você não faz uma higiene pessoal, quando você não faz uma limpeza do seu coração, quando você não perdoa, quando você fala o que você não devia falar, quando você passa por cima de uma autoridade, quando você acha que você é o tal, aí o seu corpo adoece por causa da sua mente, do seu coração, que você não cuidou. E o Dr. Ray, um homem exemplar, com câncer por causa do emocional. Cuidou só do corpo. Estava lendo um tempo atrás aí, que a tristeza faz da câncer, o emocional. E a falta de perdão também. A falta de perdão. Gente, o emocional, ela faz. Eu já quase morri. Eu desenvolvi um cisto no meu útero por causa do emocional. O médico falou para mim: o seu corpo pede para parar, mas você não para. Você tem que respeitar os seus limites. E eu não parei, eu estava com hemorragia interna de 3 dias, eu já estava apodrecendo por dentro. Quando ele me abriu, eu estava fedendo. Ele falou assim, se você viesse amanhã, era óbito. E eu tinha perdido um paciente, tinha 14 dias, de 24 anos com esse mesmo problema. Por que eu sempre falo, faça uma higiene mental. Quando você for dormir, irmão Manuel, e você for orar, fala assim, faz uma retrospectiva do seu dia, o que você ouviu, que você não queria ter ouvido, o que você falou, que você não devia ter falado, e pede Deus para tirar isso de você. Senhor, eu perdoo a Jarina, porque a Jarina falou isso para mim. Quando a gente ouve uma coisa que a gente não gosta, aquilo fica no ouvido o tempo todo. O diabo vai usando aquilo vai te contaminando, você chega em um ponto que você fala assim, não quero nem passar. Não quero nem chegar naquele lugar mais, porque você começa a deixar aquilo fluir dentro de você. É disso que essa lição fala. Promessa de novo coração, mas você tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Aqui no tópico 2, no item 3, diz assim, Deus vê o coração. Olha isso, gente. No livro do profeta Jeremias está escrito, tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que prova os justos e vês os pensamentos e o coração. Só Deus pode ver dentro do meu coração, dentro do coração do pastor, dentro do coração do Val, dentro de cada um. Por que ele fala, não julgueis para que não sejais julgados? Porque eu estou julgando a atitude. Eu estou julgando da pessoa. Eu não sei o que ela é dentro dela.
Por isso que Deus é que tem que julgar, Ele é que é o juiz. Porque Ele vê. Oi. Estava falando com o Marcos aqui, que uns anos para cá, como eu já li muita Bíblia, eu sei que está na Bíblia, mas não lembro aonde, tá? Aí eu pesquiso, mas o Espírito Santo faz eu lembrar. Então, para complementar o que a pastora falou lá, o coração alegre, ela está falando de coração, não é? Certo, bom remédio, mas o espírito daqui virá secar os ossos. Pronto. Pronto, acabou a conversa. Fechou. Né? Gente, não adianta. Nós temos que vigiar, Eu tenho vários alunos dos meus cursos de caixa e eu converso com todas elas. E é aquele negócio assim, foca no que não tem. Vamos imaginar aqui, quando eu casei com meu bem, a gente não tinha onde morar, a gente não tinha carro, a gente não tinha crédito, a gente não tinha conta de banco. Meu bem tinha nem habilitação, não tinha capacete, não tinha nada. A gente tinha o dia e a noite para viver. E Deus falou, vou mudar sua vida com isso aqui, que era com as caixas. Eu não pensei assim, mas vou fazer caixa que jeito? Eu não tenho casa, eu não tenho uma mesa, eu não tenho dinheiro, eu não pensei em nada disso. Por quê? Porque o meu coração está voltado para o Senhor. Quando você tem seu coração voltado para o Senhor, você não foca no que você não tem. Você foca no que você tem. O que eu tinha, pastor? Braços, mãos. Eu falo, eu ouço, eu vejo, eu ando. Sou saudável, então eu tenho tudo. Só me falta dinheiro. E está tudo bem. Porque dinheiro a gente ganha. É igual um rapaz falou num vídeo assim, enquanto você... Como é que ele falou? Enquanto você... Gente, ele falou tão interessante. Tipo assim, enquanto você tiver problemas só com dinheiro, você não tem problema. Você vai ter problema quando você tiver um problema de saúde. Mais ou menos isso, só que não foi com essas palavras. Então eu foquei naquilo. Eu e meu bem. E nós começamos a fazer, comprar. Do que faz? Não sei. Para quem que vende? Não sei. Que jeito que vende? Não sei. Nunca vi. Não sei nem para que lado que é. Igual o Abraão. Sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você sai no escuro, na fé. Porque se crê com o coração. Quando o seu coração está ligado na videira, quando o seu coração é ensinável, quando o seu coração está aberto a aprender, aberto a mudanças, a transformações, Deus te direciona. Por que nosso coração tem que ser assim? Por que a gente toma várias atitudes, várias decisões e depois a gente culpa Deus? Nossa, Senhor, o Senhor permitiu, não, o Senhor permitiu, não, foi você que decidiu. Foi você que falou sim, foi você que falou não, foi você que foi. Não foi Deus, foi você. Então, nós tomamos atitudes, nós tomamos decisões por nossa conta. Agora, quando você está ligado no Senhor em espírito, o que você faz? Senhor, me dá uma resposta. Senhor, me direciona. Para que lado que eu vou? Estava pensando, pastor Sal, Deus mandou Noé construir aquela arca daquele tamanho. Ele deu as medidas, ele deu os cômodos, Valdo. Vamos colocar o Valdo aqui que mexe com madeira muito bem, né? Marceneval, você vai fazer uma arca, Valdo. Você vai colocar com tantos metros, tantos não sei o que, com isso, com aquilo. Eu falei assim, gente, mas eu fiquei pensando, como que o Noé dirigia essa arca? Porque Deus não falou para pôr leme. Por quê? Porque Deus ia direcionar. Era Deus que ia conduzir. Se você soltar o leme da sua vida, se você soltar o volante, solta, fala, Deus, me conduz. Porque a palavra fala que o homem que vive pelo Espírito é como um vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Porque Deus direcionou você. Quando a gente estava orando, Senhor, arruma um negócio para a gente viver, para a gente ter dinheiro, para a gente ter aquilo, melhora a nossa vida, prospera a nossa vida. O que Deus fez? Nos mostrou as caixas. Mas a gente não tinha noção do que era. Mas o leme não estava na nossa mão.
O volante não estava na minha mão. O volante está na mão de Deus. Quando você deixa de crer e você acha que tudo que você faz é pela força dos seus braços, o que você faz? Você segura no volante e fala, Deus, pode deixar que agora eu vou conduzir. É o maior erro que nós cometemos. É tirar das mãos de Deus e achar que nós podemos conduzir a nossa vida. Não, nós não podemos. Não podemos. Um coração feliz. Esse aqui eu não vou nem ler, porque a gente até já leu agora. O coração feliz é aquele que se regozija com tudo. É aquele coração que em tudo você dá graças. Eu até comecei a ler 1 Tessalonicenses na Bíblia do pastor Saulo e não terminei. Um pouco mais para frente, se eu não me engano, no verso 18, ele fala: em tudo dai graças. No campo da graça, o diabo não te toca. No campo da graça, Márcio, ele não entra. Quando você está passando por uma dificuldade, por uma doença, por um problema financeiro, no seu casamento, e você agradece, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu te agradeço por essa dificuldade, eu te agradeço por esse desemprego, Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor permite que eu me levante de manhã. Nesse campo, o diabo não toca. Não toca. Você tem um carro, o carro está tudo arrebentado, porque esse carro, porque esse aqui, você, Senhor, muito obrigado, porque esse carro ainda está andando, ainda está me levando para os lugares, minha bicicleta está empenada, mas eu vou desempenar. Obrigado, Senhor. Em tudo dai graças, porque no campo da graça o diabo não toca. Encerrando aqui, tópico 3, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O pastor Luiz Antônio comentou com a gente aqui. Agora eu vou ler aqui a conclusão. Eu achei ela muito importante. Nessa lição nós estudamos a promessa de um coração o quê? Novo. Para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de um modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Gente, vou ler de novo isso aqui. Olha só. Contudo, aqui já fala, né? Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Nós somos pessoas fracas e dependentes de Deus. Tudo isso faz parte da fraqueza da condição humana. Contudo, olha só o tamanho do nosso Deus. Mediante a sua onisciência, o que é onisciência? Ele sabe tudo. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Tanto do universo, tudo. Ele cuida de tudo. E ele sabe tudo que tem no meu coração, no seu, no do Henrique. Ele sabe tudo. Tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. A recompensa que eu tenho são pelas ações do meu coração. Então que a gente guarde no nosso coração essa palavra. Quem tem pessoas para perdoar, perdoa. Você tem que pedir perdão, vai lá e pede perdão. Conserta a sua vida hoje, porque Deus, Jesus pode voltar para mim hoje. Eu vou falar assim, semana que vem eu vou ligar para a pessoa e pedir perdão. Eu não sei se eu vou amanhã, eu estou viva. Conserta, faz um conserto hoje. Seja com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com seu vizinho, seja com quem for. Conserta hoje. Todos os dias faça um conserto, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E a recompensa de cada um vem conforme as nossas ações.
Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.